O Galaxy S6 Edge chega com a difícil missão de ser um aparelho com um excelente design por parte da Samsung. A linha S já é referência no mundo Android, mas a sul-coreana nunca conseguiu entregar um aparelho com um design, digamos assim, premium, com aquele visual que chame a atenção e que bata de frente com concorrentes como o iPhone. E o Galaxy S6 Edge é o primeiro modelo da linha S a realmente entregar um design chamativo e belo no nível que esperávamos aí de um topo de linha. A empresa optou por materiais em alumínio e a traseira aí com metais e um acabamento de vidro por trás. Isso é uma melhoria muito grande comparado ao que vimos, por exemplo, com o Galaxy S5, que foi muito criticado pelo uso aí de plásticos, de materiais que não dava a sensação de ser um aparelho topo de linha. Isso indiscutivelmente passou. O Galaxy S6 Edge e o S6, os dois têm um visual aí que parece até uma joia, tem encaixes muito precisos, metalizados, tem esse efeito de brilho que, se por um lado deu esse visual bonito ao aparelho, trouxe aí dois efeitos negativos. O primeiro é a ergonomia, porque como nós temos aqui o vidro, ele não é tão firme quanto outros aparelhos que preferiram usar texturas ou aí materiais mais rugosos. Aqui nós temos o vidro que não é tão firme na pegada. E o segundo efeito colateral bem visível é como a gente enche ele de marcas de dedos. Esse acabamento aí brilhante costuma ter esse efeito negativo. Além da Samsung, nós só temos aí a Sony com o Xperia Z3 ainda usando o vidro. A maior parte das outras fabricantes tem evitado esse material por questão de resistência, apesar de que os eventuais tombos que demos nesse aparelho, como vocês podem ver, não trouxeram nenhum dano, mas mais esse problema da estética dele. Ele é bonito até você começar a encher de marca de dedo aqui atrás. Apesar de ser um pouco mais liso que materiais rugosos, felizmente esses acabamentos em alumínio na lateral tornam a pegada dele bastante firme. Garante que você consegue firmar bem aqui nos cantos e ele não fica muito liso. Ele mantém aí o design tradicional da Samsung, tem um botão físico aqui no meio e mais dois adicionais nas laterais. E outra melhoria muito importante em relação ao que acontecia com modelos anteriores é o leitor de digital que está incorporado aqui no botão Home. Diferente de aparelhos anteriores que a gente precisava ficar passando o dedo até ele fazer a leitura, esse aqui funciona da seguinte forma: você aperta o botão, destrava a tela e se você mantém ele em cima, a leitura é muito rápida. Então você vê que leva em torno aí de 1 segundo. E sim, é eficiente o bastante para você querer usar esse recurso para proteger o seu smartphone. Em vez de ficar fazendo aqueles desenhos, como é tradicional já no Android, você tem aqui a biometria para garantir a segurança do seu aparelho e ela funciona de uma forma muito ágil. Você quase não percebe que precisa fazer isso. Você pode cadastrar aí mais dedos, então, por exemplo, se você às vezes usa com a esquerda, você pode cadastrar o polegar da esquerda e você também pode cadastrar outras pessoas para elas terem acesso ao seu smartphone. Então, você tem aí bastante espaço para fazer essas modificações. E ele funciona a uma grande maioria do tempo. Às vezes, se a sua mão está um pouco suada, ele tem um pouco mais de dificuldade, mas o nível de acerto é mais que o suficiente para você querer usar esse recurso e ele é muito bem-vindo. Além do design eficiente, outra coisa muito boa é a tela. A Samsung continua aí com sua tecnologia Super AMOLED, o que significa que nós temos aqui cores bastante saturadas, bastante vivas, e a resolução subiu. Então foi do Full HD do Galaxy S5 para a resolução Quad HD, que está meio que se tornando o padrão dos smartphones Android topo de linha. A densidade de pixels é excelente, as cores também são muito vivas, tornam os vídeos e as fotos excelentes de serem vistos nesse display, mas talvez não agrade a todo mundo essa saturação excessiva da Samsung. Aí nesse caso você também tem lá como dar os seus jeitos, você pode acessar aqui nas configurações e você consegue mudar um pouquinho dessa saturação. É uma pena que a Samsung não deu mais modos de adaptar, você não consegue aqui regular como você quer os contrastes e as cores, mas se você quer uma imagem menos vibrante para o seu uso diário, você pode pôr o modo básico e ele vai saturar menos as cores, o uso vai ficar mais leve, principalmente se você lê muita coisa na tela, acessa muitos sites, esse brilho excessivo de tela, essa cor excessiva pode ser irritante. Então aqui você faz o ajuste e está tudo em ordem. Na interface a Samsung deu uma maneirada, esse aparelho já não está tão carregado de aplicações e as mexidas em geral são interessantes. Então nós temos aqui em cima, como já acontece em outros aparelhos, você pode configurar alguns sensores, você consegue adaptar o que você quer usar aqui.
Vai ter outras funções, como por exemplo, não apagar a tela enquanto você está olhando para ela. Algumas funções básicas que funcionam legal. As grandes diferenças nesse caso aqui são as mudanças específicas voltadas para a tela curvada. Então, por exemplo, nós temos aqui nesse canto a função de você ter os seus contatos prioritários, você tem aqui um atalho rapidinho para eles. E os que você define aqui, quando está recebendo aí uma ligação ou alguma coisa, você consegue manter a tela para baixo e ele vai usar as laterais para projetar a luz baseado em qual contato é. Então, você consegue saber quem está te ligando por esse padrão de cores. Outra função relacionada à tela curva é que você tem, por exemplo, quando você desliga a tela, você consegue ter um relógio com bem pouco brilho para você deixar aí, você conseguir ver as horas mesmo com ele apagado. Também, se você faz aqui um toque aqui na lateral, você consegue ver algumas informações mesmo com o aparelho com a tela travada. Então, se você quer ver, você pode ter aqui horas, algumas notificações, você pode adicionar também quais são as aplicações. Não é uma biblioteca muito extensa, mas você tem alguns apps que você pode pôr aqui para você ver o que está acontecendo. Essa é uma das interações que não foi tão bem implementada. Dá um pouco de trabalho você ativar essa tela, às vezes você tem que ficar dando comando muito tempo até ela aparecer. E é um diferencial bem pontual. Então, em termos de funcionalidade, a tela curva não é algo que vai trazer uma diferença grande para a experiência do usuário. A diferença dela é estética mesmo. Quando você olha aqui, você vê como é diferente. É uma tela que dá a sensação de que quase não tem borda por causa dessa curvatura. Dá um efeito legal você fazer o slide aqui, a imagem parece que vai embora nessa curva. Mas em termos de usabilidade, a tela curva não tem sentido. Então é algo que você tem que cogitar quando você está escolhendo entre o Galaxy S6 tradicional e essa versão que é a Edge. Em termos de tecnologias incorporadas, a Samsung mandou muito bem nesse aparelho. Ele usa tecnologias novas como seu processador Exynos com 8 núcleos e também as memórias LPDDR4. Então são tecnologias muito recentes, ele trabalha em instruções de 64 bits. Então, se você for ver ali a tabela do hardware dele, não há o que reclamar. A Samsung implementou aqui o que há de mais potente em termos de smartphones. E nos nossos benchmarks isso também se refletiu. Então, em muitos momentos, nós ainda estamos esperando concorrentes aí como o G4 para a gente rodar benchmarks e comparar. Mas com a galera que chegou aqui da nova geração, ele tomou o topo da nossa tabela comparativa de benchmarks e entregou os scores mais altos que a gente teve até hoje. Uma pena que na hora do uso não é exatamente isso que se reflete. Ele não trava em aplicação nenhuma, ele roda qualquer software de forma muito prática e eficiente, mas a gente nota um certo delay entre você apertar e as ações acontecerem. Então você vê, na primeira vez eu tive que esperar um certo tempo até aparecer. Aqui a animação simplesmente não aconteceu. Você percebe que assim que o aplicativo está aberto, ele funciona de forma fluida, mas quando você está começando a usar ele, algumas vezes a resposta tem um lag perceptível. Então agora ele desapareceu depois que eu fiz algumas vezes, mas logo de cara você pode perceber um atraso. Para quem está pensando em um aparelho para games, a performance é excelente. Ele vai rodar qualquer aplicação. A tela Quad HD com 5 polegadas vai ajudar bastante, né? Por ser uma tela ampla, com boas cores e tudo mais. É um aparelho que, para quem está cogitando jogar, é uma opção bem interessante. Nisso ele não vai ficar devendo nada. A opção por um design fino trouxe um efeito bastante colateral no Galaxy S6. A autonomia de bateria dele não é tão boa quanto a gente espera de um aparelho topo de linha e fica abaixo, inclusive, do que nós víamos com o Galaxy S5. Se você fizer um uso moderado desse aparelho, você consegue chegar ao fim do dia, principalmente se você ativa modos como o economia de energia, mas se você desliga ele e ligar todos os sensores, como 4G, sair usando muito Bluetooth, GPS, muita aplicação, ele é um aparelho que tem grandes chances de te deixar sem carga no meio do dia, ali pelo fim de tarde. Na nossa experiência de uso, com um uso mais intenso, mantendo os sensores sempre ativos e não usando economia de energia, ele durou em torno de 10 a 11 horas. Que é aquele caso clássico de que lá pelo finzinho da tarde você vai ter que pegar o seu carregador e dar uma carga nele. Nessa situação ele ajuda por trazer tecnologias aí de carregamento mais rápido, então você em pouquíssimos minutos já dá uma carga considerável, mas acredito que o ideal não é carregar mais rápido, e sim descarregar mais devagar. Se você moderar, ligar o modo economia de energia, desligar alguns sensores, você consegue ir até o fim do dia. Mas é uma pena que um aparelho com tantos recursos você tenha que ter um certo cuidado como você usa ele para não ficar sem carga.
Um dos grandes destaques do Galaxy S6 é a câmera. A Samsung implementou aí um app que está constantemente aberto em segundo plano, então se eu dou 2 batidas no Home, ele em pouco tempo abre a câmera. Tem uma resposta bastante legal. A câmera, apesar de em alguns momentos não conseguir fazer o foco a tempo, em geral tem uma performance muito boa, consegue reagir rápido, você consegue fazer muitas fotos em pouquíssimo tempo. E conta com tecnologias bem interessantes, então ela tem uma abertura bastante grande de luz aqui atrás, de 1.9, e agora essa versão conta com estabilização ótica, então se você balança você consegue ouvir a lente trabalhando, né, a objetiva ali dentro trabalhando. Isso é muito útil na hora que você bate fotos ou que tem muito movimento, ou quando você está filmando alguma coisa. E isso ajuda a tornar os movimentos de câmera mais suaves, estabiliza a imagem e deixa ela menos tremida. Com 16 megapixels ela não é das câmeras com maior resolução, mas o resultado das fotos são bem interessantes. Você consegue fotografias com boa definição, a abertura grande ajuda a fazer boas fotos em situações escuras, e o software é relativamente inteligente, então ela dá uma aumentada na exposição e você consegue uma imagem interessante dessa forma. Borra em alguns momentos, né? Essa exposição mais longa dá aquele efeito de imagem borrada, mas em termos gerais é uma câmera que está entre as melhores disponíveis no mundo Android. A câmera frontal também recebeu suas melhorias, então agora ela tem uma resolução de 5 megapixels e tem uma boa entrada de luz, então mesmo aqui a gente não está numa situação de luz muito boa, mas a imagem até que está bacana. Então é um celular que vai atender muito bem quem quer fazer as suas selfies. Enquanto alguns concorrentes já estão implementando aí seus modos avançados, a Samsung deu algumas opções de customização aqui. Você tem o modo Pro aqui que deixa você ajustar algumas coisas, mas ela ainda não está no mesmo nível de outros aparelhos que dão acesso ao obturador, bater fotos no tipo sem compressão. Essas coisas devem vir com uma atualização, mas nesse exato momento ela ainda não possui. Ela possui alguns modos aqui, como movimento lento, vai fazer aí vídeos em uma grande taxa de frames, que é uma boa pedida aí para quem for filmar cenas de ação. Tem algumas opções de modos e você também tem a possibilidade de baixar novos modos. Então dá para fazer muita coisa, dá para fazer várias brincadeiras com essa câmera, tem vários modos já especializados, como por exemplo, né, bater foto de comida. Sempre temos a opção do embelezador das fotos, que sempre tem aparelhos asiáticos e sul-coreanos e tal. Então nós temos aqui um repertório legal para quem é leigo, tem modos aqui já automatizando bastante coisas e esperamos ver mais novidades interessantes para a galera que manja de fotografia com controles mais manuais, que deve vir com atualização. Além da biometria aqui na frente com um sensor de digitais, outro sensor que não está presente em muitos aparelhos, que é uma raridade, é o sensor de batimentos cardíacos, que fica aqui na parte de trás. Ele fica logo abaixo aqui de onde está o flash, e você consegue usar ele com um software próprio da Samsung, que é o S-Health. Então você coloca o dedo aqui e ele sai medindo quais são seus batimentos. Esses sensores, é claro, têm um certo grau de precisão, você não pode levar isso aqui em consideração como se fosse um equipamento médico mesmo. Às vezes a leitura não funciona logo de cara, ainda mais quando alguém fica falando enquanto ele está tentando medir. E serve para te dar uma noção, principalmente para quem quer gamificar a sua experiência com esportes e tal. Mas é claro que um acessório aí, como por exemplo um vestível, provavelmente vai ser bem mais cômodo do que você ficar aqui imóvel, segurando o aparelho, esperando seus batimentos serem medidos. Bom, com preço na casa dos R$ 3.799, é muito difícil querer fazer qualquer relação entre custo-benefício quando você pensa nesse produto. Por mais que ele traga todas as tecnologias disponíveis hoje no mercado de smartphones, é um valor bem acima do que a gente vê em muitos outros aparelhos, principalmente da geração passada, que tem um desempenho legal também. Então ele é voltado para a pessoa que quer um gadget com visual rebuscado, que quer esse acabamento diferente, principalmente aqui em relação à tela curvada, porque o próprio Galaxy S6, o convencional, sem esse acabamento nas laterais, aparece no mercado aí por valores até de R$1.000 mais baratos que esse cara aqui. E como eu já falei antes, a tela curva não tem outra função, as funções dela não adicionam muito, é mais estética mesmo. Então esse é o aparelho para quem quer um dispositivo com um visual premium. E aqui você vai ter as principais tecnologias, apesar de daí nas nossas reclamadas em relação às lags, ele tem uma excelente performance, é capaz de rodar aí qualquer aplicação. A câmera está em par com o que há de melhor no mercado, então ela briga
em igualdade com qualquer outro sensor e qualquer outra câmera que tenha disponível hoje, e só vai sofrer dessa principal baixa em relação principalmente ao próprio Galaxy S5, que é em relação à autonomia. Ela está dentro do que vemos em rivais como o iPhone, mas os Androids já têm modelos Xperia Z3, o Moto Max, que entregam uma autonomia mais consistente. Então ele tem aqui sua principal desvantagem frente aos seus concorrentes. E é claro, o design mais simples do S6 e seus R$1.000 a menos, sendo que no restante eles são iguais, né? Câmera igual, tecnologia e tudo mais igual. Galera, esse aqui é o Galaxy S6 Edge. Vocês conseguem conferir mais detalhes sobre nossos testes com ele lá no site e também os benchmarks, tudo bem completinho, as fotos, para vocês verem em detalhes e mais a fundo a nossa avaliação desse aparelho. E não deixe de assinar o nosso canal para receber e ficar por dentro de todos os novos vídeos que a gente fizer com smartphones e com qualquer coisa da área de tecnologia. Um abraço! O principal destaque do iPhone 6 é visível logo de cara. A qualidade do design e do acabamento do smartphone fica evidente assim que se pega nele. A carcaça em metal, as bordas arredondadas e a espessura extremamente fina fazem do design deste aparelho um dos mais bonitos do ano e em seu segmento. A câmera, nessa versão do iPhone, ficou um pouco protuberante, o que prejudica um pouco a aparência do celular, mas não chega a ser um grande problema.